Olá, aluno e aluna. Você foi convidado a fazer um curso complementar, um módulo complementar em Proteção e Defesa Civil, multiplicadores em Proteção e Defesa Civil. O objetivo desse módulo complementar é lhe dar algumas ferramentas, algumas informações para que você possa divulgar conhecimentos de redução de riscos de desastres em seu município, na sua comunidade, com as pessoas com as quais você trabalha e convive. Esse é fundamental que no processo de gestão de riscos e nas atividades cotidianas que desenvolvemos, a gente consiga abordar transversalmente os conteúdos de proteção e defesa civil, especialmente com foco na redução de riscos de desastres, a fim de prevenir esses eventos e reduzir e minimizar os seus danos. Então, o objetivo deste módulo é te dar algumas ferramentas, possibilitar algumas sugestões de como desenvolver essas atividades de capacitação, de sensibilização comunitária, para que você possa multiplicar esses conhecimentos junto ao seu contexto local, à sua realidade. Qual é o papel do multiplicador em proteção e defesa civil? O multiplicador, ele tem o papel de ser mediador no processo de conhecimento e de aprendizado. Ele deve compartilhar os seus conhecimentos, mas também no processo de ensinar, estar disponível a aprender e facilitar os processos de conhecimento sobre o conteúdo de redução de riscos de desastres. O multiplicador em proteção e defesa civil é também o responsável por disseminar informações sobre redução de riscos de desastres e por garantir que esse tema e esses assuntos estejam permanentemente vivos, no cotidiano das pessoas com as quais ele trabalha. Quais as funções do multiplicador em proteção e defesa civil? Facilitar a aprendizagem e a troca de conhecimentos, multiplicar informações, conhecimentos e experiências sobre redução de riscos de desastres, conduzir pessoas ou grupos a criar respostas adequadas a novas ou velhas situações relacionadas à redução de riscos de desastres, favorecer a integração e o relacionamento entre os participantes das atividades que promove. De modo geral, o multiplicador em proteção e defesa civil, ele é responsável por sensibilizar as comunidades a estarem permanentemente preparadas para enfrentar os eventos adversos, ou seja, os desastres. As ações de redução de riscos de desastres, elas se referem a um conjunto de políticas, programas, ações que tem como objetivo minimizar o impacto dos eventos adversos e reduzir a sua ocorrência, a vulnerabilidade das populações diante dessas ocorrências. Com um foco na minimização dos riscos, das ameaças e das vulnerabilidades, as ações de redução de riscos de desastres, elas englobam um conjunto de aspectos, entre eles a análise de riscos, incluindo análise de vulnerabilidade e análise e monitoramento de ameaças, perigos, a conscientização para modificar o comportamento, o desenvolvimento do conhecimento, incluindo informação, educação, capacitação e investigação, o compromisso político de estruturas institucionais, incluindo informação, política, legislação e ação comunitária, a aplicação de medidas incluindo gestão ambiental, práticas para o desenvolvimento social e econômico, medidas físicas e tecnológicas, ordenamento territorial e urbano, proteção de serviços básicos e formação de redes e alianças. Os sistemas de detecção e alerta precoce, incluindo prognóstico, predição, difusão de alertas, medidas de preparação e capacidades de enfrentamento. Então, para reduzir os riscos de desastres, é necessário aumentar a resiliência das comunidades, reduzir a vulnerabilidade das populações, considerando aspectos relacionados à infraestrutura, educação, saúde, uso e ocupação do solo, organizacionais e institucionais de proteção e defesa civil, percepção de risco, entre outros. Capacitar lideranças e demais atores das comunidades. Fortalecer as capacidades comunitárias existentes. O Marco de Ação de Hyogo, assinado pelos 168 países, como um instrumento de regulamentar e orientar as práticas de redução de riscos de desastres a nível global, ele estabelece como uma de suas prioridades a atuação junto às comunidades. E isso principalmente deriva da compreensão de que a atuação para a gestão de riscos e redução de riscos, ela pode se dar atuando diretamente com relação às ameaças ou às vulnerabilidades. Como é difícil prever e controlar e muitas vezes atuar frente às ameaças,
concluiu-se que era muito mais potente e eficaz atuar junto na redução das vulnerabilidades, preparando as comunidades para enfrentar os eventos adversos. Então, hoje a gente sabe que a realidade do agente de proteção e defesa civil no Brasil é ainda de lutar, de conquistar uma infraestrutura de trabalho, muitas vezes de se manter, né, atuando neste local, né, quando a gente sabe que no país existe alta rotatividade desses profissionais, e garantir que as suas ações sejam permanentes, se estabeleçam com o tempo e ele tenha condições de se capacitar continuamente para exercer suas ações como agente de proteção e defesa civil. Mas como existe ainda essa realidade de mudança, uma ação fundamental como multiplicador em proteção e defesa civil é atuar junto às comunidades, porque elas permanecem na situação nas áreas de risco, elas permanecem convivendo com esses riscos de desastres. Então, a atuação junto às comunidades é garantir que esse aprendizado possibilite a preservação da vida e a redução da vulnerabilidade e a minimização dos impactos desses eventos quando eles vierem a ocorrer. Então, é fundamental que a atuação que a visão do multiplicador em proteção e defesa civil esteja com foco na comunidade, na multiplicação desse conhecimento, nas escolas, com as crianças, com os jovens. Existe já hoje no país um conjunto de experiências. É preciso que estejamos abertos a olhar também e procurar essas experiências que estão sendo disseminadas aqui na América Latina, na América Central. Recentemente ocorreu a quarta reunião da Plataforma Regional de Redução de Riscos e Desastres das Américas, e que cujas informações o aluno e a aluna podem buscar no site da Estratégia Internacional de Redução de Riscos de Desastres. E existe um conjunto de práticas que são disseminadas ali, práticas de mobilização comunitária. Houve uma experiência de NUDECs, de Núcleos de Proteção e Defesa Civil no estado do Rio de Janeiro, que foram colocadas nessa plataforma. E também outras experiências de fortalecimento de capacidades em proteção e defesa civil, com foco na prevenção dos desastres, que o aluno ou a aluna podem buscar, né, nos sites de pesquisa, nos centros de informação, e esse material tem o objetivo de lhe passar algumas dessas informações. Para o multiplicador desenvolver as suas atividades de ensino, ou as suas atividades educativas com foco no compartilhamento de informações e conhecimentos sobre redução de riscos de desastres, ele precisa garantir que o público-alvo esteja sensibilizado para o tema que ele quer tratar. Se o público não estiver sensível, se ele não tiver interesse no tema, é muito provável que somente a vontade, né, de mobilizar do multiplicador não dê conta de desenvolver um projeto e de o resultado ser um resultado bacana. Então, existe um conjunto de procedimentos, um conjunto de ações que o multiplicador precisa pensar. Vamos lá, para sensibilizar e mobilizar o público, é necessário identificar as necessidades do público, se contextualizar, garantindo o conhecimento, saber identificar, né, quais os desastres que já ocorrem naquele local, que tipo de costumes existe naquela comunidade, qual a sua história, como ela se constituiu, identificar os atores sociais, quais são as lideranças, quais são as principais pessoas que devem ser mobilizadas neste local, quais são aquelas que não podem deixar de participar de uma atividade de proteção e defesa civil ali. O multiplicador deve também desenvolver estratégias de comunicação, né? Então ele precisa chamar as pessoas, convidar as pessoas para participar da sua atividade, e aí ele precisa desenvolver um conjunto de estratégias, desenvolver as atividades de sensibilização mesmo, capacitação, tendo como um foco a construção do projeto coletivo. Como o multiplicador em proteção e defesa civil desenvolve as suas atividades, né? Então é fundamental que ele se interesse em saber qual as demandas do público-alvo, se o público-alvo está sensível para esse tema que ele quer tratar, que ele tenha um objetivo claro e definido, que ele estabeleça as estratégias de comunicação para mobilizar esse público a participar da atividade
e sempre que possível que ele consiga construir e planejar essa atividade com a participação do público ou da comunidade que ele quer mobilizar. Né? Se sabe que quando existe essa participação, quando a comunidade ela constrói coletivamente o projeto, um curso, uma oficina, junto com o multiplicador, o resultado é mais eficaz e eficiente. Então, o multiplicador ele tem que estar aberto para aprender junto com a comunidade, para reconhecer o que já existe de capacidade local, o que ele pode desenvolver junto com eles e com essas pessoas. Então, isso precisa estar aberto para desenvolver essas ações de ensino e aprendizado. Um tema muito frequente, quando se fala de sensibilização e mobilização comunitária, é a percepção de riscos de desastres. E falar de percepção de riscos é super importante, né? Porque, em geral, existe um discurso que enfoca na percepção de risco e acredita que ela é suficiente para garantir a proteção das comunidades. Não é suficiente, não basta a pessoa perceber o risco, é preciso também que tenham condições de reduzir esses riscos, de atuar sobre eles. Então, quando alguém vê um matacão, uma pedra, uma rocha, né, ao lado muito próximo à sua residência, à sua moradia, e percebe que aquilo constitui uma condição de risco, é preciso que ela saiba o que fazer, né? Que ela saiba a quem chamar, a quem recorrer, ou que ela saiba, reconheça quais os procedimentos diante de uma chuva que possa vir a aumentar esse risco. Então, a percepção em si ela não é suficiente para garantir a redução do risco e a redução da vulnerabilidade. No entanto, atuar sobre a percepção é fundamental para desenvolver maiores comportamentos de autoproteção. Então, a percepção, atuar sobre a percepção de risco é ainda assim um aspecto fundamental das atividades de mobilização e sensibilização comunitária. E o multiplicador ele tem que ter clareza de que a percepção não é algo constituída, né, que não muda. Pelo contrário, estamos sempre mudando a nossa percepção, o nosso modo de ver o mundo. O Paulo Freire dizia que aprender é aprender a ver o mundo para transformá-lo. Né? Então, certo, quando a gente trabalha com redução de riscos de desastres e fala sobre percepção de riscos de desastres, estamos enfocando isso, né, de aprender a olhar elementos da realidade do ambiente que possam garantir que eu transite e viva ali de uma forma mais segura, né? E, ao mesmo tempo, atuar sobre aquela realidade, modificando essa realidade, transformando essa realidade com mais segurança e, se possível, me relacionando com o agente de proteção e defesa civil ou com outras pessoas da comunidade para reduzir esses riscos definitivamente. Então, quais são os aspectos da percepção de riscos de desastres? É preciso compreender que, né, existe uma diferença entre o risco real e o risco percebido. A percepção de risco se relaciona com a experiência passada das pessoas, com seus valores e julgamentos sociais. Novos riscos tendem a ser percebidos como mais perigosos que os riscos já familiares. Fatores afetivos e cognitivos interferem na percepção, como as crenças pessoais e fatores emocionais. Estrutura social e política, confiança nas pessoas que informam, mídia e justiça na distribuição dos benefícios e riscos, e fatores culturais, sexo, posição social, entre outros. Para definir as estratégias de comunicação, né, estratégias essas que vão convidar o seu público a participar da atividade, a construir essa atividade com você, multiplicador ou multiplicadora, elas se relacionam a você ter clareza sobre a mensagem que deve ser transmitida, conhecer o seu público para saber como essa mensagem ela chegará de forma mais fácil, né, será melhor compreendida pelo público-alvo, reconhecer os meios de comunicação que existem nesse local e utilizar esses meios. Em muitos locais, não adianta distribuir um folder, um flyer, né? É melhor conversar com o padre da comunidade, com o pastor, e ele divulgar essas informações e convidar as pessoas para participar da sua oficina nas missas, nos encontros religiosos. Em outros locais, vão ser as rádios comunitárias, que são ótimas ferramentas para mobilizar as pessoas. Então, é preciso reconhecer
para cada público, existe um meio de comunicação que é mais adequado. Qual é o meio que vou utilizar para desenvolver essa atividade? Como essas pessoas se conversam, se comunicam, né? É boca a boca? É um flyer? É melhor porque eu vou conseguir colocar as informações de forma mais adequada, né? Garantir que ela tenha ali descrito a hora e o local. Então é possível mesclar também essas estratégias de comunicação. O que não dá é para omitir, né, e achar que esse não é um aspecto fundamental do processo de mobilização comunitária. Comunicação é um aspecto fundamental. Então é preciso pensar, e é uma forma de você conhecer o seu público e quais as demandas, e já começar a se relacionar com esse público-alvo de uma forma mais estreita, para que a sua atividade, posteriormente, ela tenha melhores resultados. Quais são os passos para planejar as atividades, como oficinas, cursos e capacitações? Então, o primeiro passo é definir o tema, os objetivos da capacitação e o tempo disponível para tal. Então, saber para onde vai. O segundo passo é elaborar a avaliação com base nos objetivos da capacitação. A avaliação não se faz só ao final, é preciso monitorar o curso e a atividade e verificar se ela consegue alcançar os seus resultados. Então, poder se perguntar como sei que cheguei nesse resultado, né? Então, pensar como deve ser feita essa avaliação durante todo o processo. O terceiro passo é desenvolver o conteúdo de acordo com os objetivos que foram definidos, o tempo disponível para desenvolver a atividade e as características do público-alvo. O quarto passo é escolher o método e as técnicas que serão utilizadas no desenvolvimento da lição ou da atividade. O material disponível para você, multiplicador, neste modo, sugere algumas ferramentas pedagógicas, algumas técnicas de ensino que podem ser inseridas e podem ser utilizadas como ferramentas para desenvolver as atividades da oficina ou da capacitação. É necessário escolher qual a melhor técnica de acordo com cada assunto, com cada tema, com cada objetivo. O quinto passo é identificar possíveis problemas e preparar todos os meios auxiliares necessários à apresentação. Então, identificar os recursos que são necessários, os equipamentos, os materiais, organizá-los, deixá-los preparados para a sua atividade. E o sexto passo é elaborar o plano de ensino da atividade especificamente, ensaiar sempre que necessário, revisar e reconstruir após cada término da atividade, após cada etapa. Atividades de capacitação comunitária têm o foco em garantir que as pessoas estejam mais preparadas, né? Então, compartilhar técnicas, aprimorar conhecimentos. Existem várias formas de desenvolver atividades de capacitação, de sensibilização comunitária. São muito comuns, né, hoje a construção de mapas de risco, mapas comunitários, planos de contingência comunitários. Falamos tanto de plano de contingência no curso de gestão de desastres. É possível construir esses planos com a comunidade, identificando quais as rotas que elas utilizam, se essas rotas para saída, se essas rotas de saída são adequadas, verificar já quais as estratégias que elas utilizam quando chove, né, quando elas estão prestes a enfrentar uma situação de risco. Então, num processo de capacitação, é aprimorar esses conhecimentos que já existem e aperfeiçoar esses conhecimentos e apresentar novas informações para o público-alvo. Esse material dos multiplicadores focou na aprendizagem de adultos, né? Não se tratou especificamente sobre crianças. Existe um conjunto de informações hoje já disponíveis para você sobre como desenvolver atividades de redução de risco nas escolas. Procure sobre esse tema, já existem algumas publicações sobre isso. Existe muita coisa em espanhol, mas tem alguma coisa em português também. Mas como o foco foi a capacitação de adultos, se tratou como ocorre o processo de ensino e aprendizagem com adultos, que é bastante diferente das crianças. Ao observar o quadro Facilitar o processo de ensino e aprendizagem com base adaptado de Kolbe, se observa que o primeiro ponto é que o adulto ele precisa vivenciar, né? Ele ver ou fazer algo para depois refletir sobre isso, analisar. No terceiro momento, generalizar, abstrair isso para outras situações, para finalmente aplicar. Então, esse é o ciclo de aprendizagem experiencial
de adultos. Quando se desenvolve atividades de capacitação e mobilização comunitária, se percebe que não basta convidar a comunidade para participar, isso não é suficiente, isso não garante que ela participe, né? Então, se falou das estratégias de comunicação e no próprio desenvolvimento da atividade, é fundamental que o multiplicador utilize diferentes ferramentas de ensino, diferentes instrumentos e técnicas para facilitar a participação da comunidade na atividade, das pessoas na comunidade, e que essa atividade se torne mais interativa e estimule essa participação e o retorno, né, do público para as próximas etapas da oficina da capacitação. Então, o material do módulo complementar focou no processo de ensino e aprendizagem de adultos, onde ele apresenta aí o ciclo de aprendizagem para este público, que tem uma característica especial. Adultos não gostam de aprender apenas com teoria de forma abstrata. É fundamental que o adulto parta de uma experiência concreta, de uma vivência, para que ele possa, então, a partir dessa vivência, analisar ou uma vivência ou a solução de um problema, né, tem que ter um foco prático, empírico, tem que fazer parte da realidade da pessoa. Então, é fundamental que as atividades de ensino e aprendizagem com foco em adultos, elas sejam eminentemente práticas, né, sejam relacionadas à vida e aos problemas que as pessoas enfrentam, de riscos, de desastres naquele local, para que ele possa, então, a partir dessa vivência, a partir da solução desse problema, dessa atividade, generalizar, refletir e abstrair e aplicar ela para outras situações da sua vida. Então, o material ele foca nesse aspecto. É possível encontrar também informações sobre redução de riscos nas escolas, com foco em crianças, em materiais, em sites de pesquisa no Brasil e muita coisa publicada também em espanhol. A gente sugere que o aluno faça essa busca, procure por mais informações. É desafiador trabalhar com comunidades, porque é preciso o tempo todo estar aberto para mesclar as técnicas, os instrumentos, e não ser apenas um multiplicador, não é aquele que transmite, né, informações, que passa daqui para ali. Ele tem que estar aberto para aprender com a comunidade e para desenvolver e aperfeiçoar seus mecanismos, suas formas de ensino e aprendizagem durante o processo em que ele está desenvolvendo. Como se sabe que uma comunidade está mobilizada, né? Então, quando os membros estão cientes de suas vulnerabilidades e de suas potencialidades de ação, quando os membros estão motivados a agir frente aos riscos e vulnerabilidades, quando os membros têm conhecimentos práticos para optar de que maneira farão esse enfrentamento aos riscos, quando os membros agem a partir de seus próprios recursos e capacidades, quando os membros participam na tomada de decisões de todos os processos e etapas que os envolvem, e quando procuram assistência e cooperação diante destes eventos. No material, na apostila, você encontrará informações sobre os centros que provêm informações de desastres, né? Você encontrará um conjunto de sites, materiais audiovisuais que você pode utilizar nas suas oficinas. Isso está disponível no material complementar deste curso. Então, nós sugerimos que você faça essa busca, procure sobre esses materiais. Existe um site muito bom que é sobre ferramentas e se chama Sistematização de Ferramentas em Gestão de Riscos e Desastres, que você pode acessar, está em espanhol, e ele disponibiliza essas informações para você. Existe um vídeo que chama Áreas de Risco, Informação para a Prevenção, que foi confeccionado pelo IPT, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que pode ser encontrado no YouTube. Aqui está o endereço para você pesquisar. Existe uma plataforma também do CRID, que é o Centro Regional de Informação sobre Desastres para a América Latina e o Caribe, onde você encontra portais temáticos com foco em mudanças climáticas, em educação e gestão de risco, em saúde pública e gestão de risco. Tem informações sobre recursos de informações para preparação e resposta, outros centros de informações, tudo disponível nesse site, está em espanhol, faça sua busca pelo endereço. E também cartilhas produzidas pelo CEPED e UFSC,
com o tema redução de riscos de desastres, boas práticas, e que você pode utilizar para desenvolver suas atividades. Nós agradecemos a sua participação nesse módulo, que você faça um bom uso dessas informações, que elas estamos abertos para que você, dentro do CPED-UFSC da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para que você pergunte e retire suas dúvidas sempre que possível, realize as suas atividades e seja um multiplicador em proteção e defesa civil.